O segmento de elétricos ganhou 2 nomes de peso em 2023 e hoje eu tô aqui com os 2 carros do momento. O BYD Dolphin estreou aqui no meio do ano passado e já assume a posição de carro elétrico mais vendido do país. Logo em seguida veio o GWM Ora 03 para aumentar aí a competitividade. Vale dizer que hoje nesse vídeo nós estamos com as 2 versões de entrada dos modelos disponíveis no mercado brasileiro. Logo de cara, a gente vai falar de preço. Afinal, essa é uma das grandes questões aqui nesse comparativo. Enquanto o BYD Dolphin custa R$ 149.800, o GWM Ora 03 crava em R$ 150.000, tá? Mas vale dizer aí que com a volta dos impostos de importação de carros elétricos, é bem possível que esses valores subam nas próximas semanas aí. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Então, bora lá entender quais são as principais diferenças e qual vale mais a pena. Vamos lá! Dito tudo isso, vamos falar de design. Começando aqui pelo BYD Dolphin, o hatch faz parte da linha Ocean da BYD, tá? Que tem referências aí de oceano, animais marinhos, tanto que Dolphin em inglês significa golfinho, animal aí que a marca usou de inspiração para o visual do hatch. Eu não acho muito parecido, tá? Mas a gente tem aqui alguns pontos de referência que vale o foco. Se é golfinho, se não é golfinho, se é parecido, se não é, o fato é que tem personalidade, tá? Então aqui na dianteira a gente conta com essa peça aqui que traz esses faróis em LEDs, tá? A gente também tem esse filete aqui iluminado que contorna a grade, tá bom? Indo aqui para as laterais, a gente vê as rodas de 16 polegadas em formato de estrela do mar, tá? Uma das primeiras referências aí, segundo a BYD. Aqui para cima nós temos esses retrovisores em preto, que tem uma iluminação aqui embaixo, esses recortes aqui que deixam o visual do Dolphin bem moderno. E aqui na coluna C a gente tem umas linhas pintadas aqui que imitam aí as ondas do mar, tá? Em relação a tamanho, ele tem 4,12 metros de comprimento e 2,70 metros de entre-eixos. Então a gente tem um bom espaço ali na cabine, tá? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas todas as medidas vão estar aí na sua tela. Partindo aqui para o GWM Ora 03, a gente tem um visual um pouco mais polêmico, tá? Porque assim que o carro pisou no mercado brasileiro, não teve como não ver a inspiração aí em outros modelos já conhecidos, como o Fusca, Mini Cooper e até o Porsche 911. Mas o carro traz alguns detalhes aí que trazem bastante personalidade, tá? Um exemplo disso são os faróis aqui redondos e vale dizer, inclusive, que o carro tem esse design mais arredondado, tá? É bem moderno. Seguindo aqui para as laterais, a gente tem as rodas de 18 polegadas, tá? Ou seja, é maior que a do Dolphin, que tem 16. E falando um pouco de tamanho, a gente tem 4,26 metros de comprimento e 2,65 metros de entre-eixos, tá? As medidas também vão estar aí na sua tela, já já a gente vai entrar lá para ver a diferença em relação ao Dolphin, mas é uma diferencinha aí de tamanho, esse aqui é um pouco maior, tá? Seja como for, vale dizer aí que embora os 2 carros tenham um visual bem moderno, sempre que a gente sai com hora na rua não tem como. Todo mundo para ver. Realmente é um visual bem diferentão. Agora a gente vai falar um pouco aqui da traseira do Dolphin, tá? A gente tem essa peça aqui que conecta, né, de ponta a ponta na tampa do porta-malas. E como vocês podem ver, mais uma referência ao oceano aqui. Esse desenho aqui, segundo a BYD, é uma referência também às ondas do oceano, tá bom? E aqui no canto a gente vê o nome Dolphin com um golfinho aqui na ponta em referência ao nome. Aqui no Ora, a grande personalidade do carro fica para a traseira, tá? Isso porque vocês podem ver aqui que as lanternas não ficam numa posição tão convencional. Elas estão presentes aqui na base do vidro, tá? Enquanto isso, aqui no para-choque a gente tem a luz de ré e também as setas, tá bom? E aqui em cima, na base do vidro, temos a luz de freio. E aproveitando que a gente já está aqui na traseira dos carros, vamos falar de porta-malas, né? Começando aqui pelo Dolphin.
Ele tem uma abertura convencional aqui pelo botão no porta-malas. E a gente vê aqui que não é muita coisa, tá, galera? Como a gente está falando de 2 carros elétricos aí, né, para priorizar espaço, conforto, eles acabam diminuindo no porta-malas, até porque também no assoalho ali tem as baterias, né? Vocês podem ver que a minha mochila tá aqui, ela já ocupa aí um grande espaço do porta-malas, tá? E aqui embaixo a gente tem um step do carro. Já aqui no Hora 03, o espaço é ainda menor, tá? Nós temos 228 litros de capacidade, a abertura funciona da mesma forma. Como vocês podem ver, a minha mala também está aqui, tá? Então vocês veem que o espaço não é muito grande, a gente tem uma luzinha ali para ajudar na visibilidade. E por que eu falei do step ali no Dolphin? Porque no Hora a gente não tem step, tá? A gente tem um equipamento aqui, né, de reparo, que vai ajudar ali você conseguir chegar em algum lugar de segurança, para ter socorro, para fazer a troca do pneu corretamente, para chamar o seguro, enfim. Mas o fato é que aí precisa de muita fé, porque realmente não tem o step no Hora 03, mas é aquilo, né? Também tem um porta-malas menor. Bom, pessoal, agora a gente vai falar aqui do interior do Hora 03, tá? Logo falando de acabamento, a gente tem bastante material plástico aqui, tá? Também temos materiais que imitam couro, mas eles são aveludados aqui no painel, os bancos também. E uma coisa que vale a pena dizer é que os detalhes, o acabamento e as cores, né, do interior mudam de acordo com a cor da carroceria. Inclusive a gente testou na versão skin também uma cor branca. Eu vou deixar o card aqui no vídeo, aí se vocês quiserem dar uma olhada, porque realmente muda de acordo com a opção da cor externa, tá? Mas falando aqui do interior, a gente tem um acabamento bacana, tem bastante espaço, tá? Tem porta-copos, a gente tem poucos botões aqui, então os comandos você vê principalmente pelo volante e pela central multimídia, tá? Inclusive, essas duas peças aqui, elas são conectadas, a gente tem o painel de instrumentos e a central multimídia, tá? Eu acho bem bacana assim o visual deles, tá? O Hora, ele tem um painel de informações aqui bem eficiente, ele tem leitor de velocidade, enfim, tem bastante coisa bacana aqui que daqui a pouco a gente vai falar sobre equipamentos. Uma coisa só que eu achei é que esse volante é muito grande, tá? Mas assim, nada que atrapalhe muito na direção. E para ligar o carro, um detalhe interessante, é só você apertar fundo no freio, tá? No pedal do freio. Outra coisa bacana de falar também é que o carro não acelera se você não tiver com o cinto de segurança, o que é um ponto muito positivo aí, tá bom? Aqui a gente também tem a manopla de câmbio, que a gente pode ver que é giratória, então tem a ré, o neutro e o drive, né? E a gente também tem aqui o P de parking e o freio de estacionamento eletrônico. Dando mais um foco aqui, tá, na central, nessas duas telas, a gente tem aqui a central multimídia, que como vocês podem ver, tem diversos atalhos aqui, inclusive para configuração do veículo, tá? E aqui no painel de instrumentos é onde a gente vê aqui algumas informações bacanas, tá? Em relação à tecnologia, inclusive, há um ponto interessante, porque o Hora, ele tem uma lista de equipamentos muito mais completa que o Dolphin, tá? Então ele conta aí com recursos como, por exemplo, frenagem autônoma, piloto automático adaptativo, também tem leitura de placa de velocidade, sensor de estacionamento, enfim. Ele tem uma lista aí completa de assistentes que auxiliam o motorista, né? E uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é a câmera 360, tá? A gente tem uma boa visualização aqui, é algo que ajuda bastante o motorista, tá? Não tem como você mexer muito aqui, mas você consegue ver o carro de cima, né? A visão 360, e aqui você consegue mudar para onde você quer ver o carro, na parte traseira, ali, nas laterais, né, para você, enfim, ter um auxílio aí na hora de estacionar, se você tem mais dificuldade ou tá um tempo ruim, enfim, ele ajuda aí você a ter uma visão melhor da dimensão do carro.
Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui mais de perto na cabine do Dolphin, tá? Como é em relação aí ao Ora. No geral, eu acho a cabine mais moderna, tá? E grande parte disso, grande mérito disso é essa central multimídia, tá? De 12,8 polegadas, que ela também é giratória, tá? Inclusive, eu achei essa central muito mais intuitiva que a do Ora. Não que a do Ora seja difícil de mexer, tá? Mas essa daqui eu senti uma praticidade maior e também, como ela é maior, a visualização também é melhor, tá? Em contrapartida, a gente tem esse mini painel de instrumentos de 5 polegadas. Ele reúne as principais informações do carro, tá? Só que realmente o tamanho tão pequeno me incomoda um pouco. Eu entendo que faz jus aí ao design do carro, mas me incomoda, tá? Uma coisa importante de dizer é que ambos os carros, tanto o Ora quanto o Dolphin, não tem carregador de celular por indução, tá? É um ponto muito importante. Aqui no Dolphin a gente também tem esses comandos no volante e poucos botões também, a gente vê aqui no painel, né? Alguns atalhos e aqui tá o câmbio, né? Ré, neutro, drive e aqui do lado tá o parking, mas também a gente tem o freio de estacionamento eletrônico aqui. A gente tem aqui alguns espaços para porta-objetos também, que você pode abrir aqui. E eu gosto bastante dos bancos, tá, do Dolphin. Ele tem esse formato meio conche assim, então dá um visual aí mais esportivo e me agrada bastante, tá? Inclusive, ó, aqui também é muito bonito essas saídas de ar condicionado aqui. E em relação ao material, também tem bastante plástico, tá? Tem algumas imitações aqui de couro, mas é menos do que lá no Ora. E aqui a gente também tem o botão Start Stop. E como eu falei para vocês, né, a lista de equipamentos, né, de recursos aí de auxílio ao motorista do Dolphin é mais enxuta em relação ao Ora, tá? Ele é mais completo que o Dolphin nesse aspecto. Aqui a gente tem assistente de frenagem, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão de pneus, mas não vai muito além disso, tá? Então realmente nessa questão de recursos o Ora é mais completo. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês também é a câmera de ré, tá? É bem legal, a gente tem uma boa visualização do carro, tá? E aqui dá para você ver também de várias formas, a gente consegue ver o 360, a gente consegue ver até uma projeção 3D, ó, do carro. É bem bacana, ajuda bastante no dia a dia, até mesmo se você quiser estacionar, ver alguma coisa, enfim, na via que você está dirigindo, é bem legal. E você não precisa necessariamente estar na ré para acionar, tá? Tem um comando aqui no carro que você aperta aqui no volante e ele já aparece essa câmera aí, se você quiser, enfim, algum ajuste aí, algum apoio na hora de dirigir. Bom, pessoal, vocês nem viram e eu já tô aqui na parte de trás da cabine do Dolphin, tá? Como vocês podem ver, eu estou bastante confortável. O banco tá ajustado pra mim, tá? Que não sou lá muito alta, eu tenho 1,60 de altura, tá? Então justifica também esse espaço que tá aqui na parte de trás, mas mesmo sendo um hatch, enfim, mesmo ele sendo mais compacto, eu achei um bom espaço interno, tá? Cabe tranquilamente aqui 3 pessoas, como a gente não tem aquela elevação aqui, né? Dá pra seguir viagem confortavelmente e a gente também tem um bom espaço pra cabeça aqui, tá? Então eu achei bastante confortável. Também aqui tem acabamento em plástico, tá? Dá pra ver aquilo que eu falei dos bancos com visual mais esportivo aqui. Eles ficam bem bonitos, tá? Enfim, o visual do carro é bem bacana, os bancos são bonitos. E é isso, eu acho que tem um bom espaço aqui. E agora a gente vai comparar ali com o espaço do Ora. Agora estamos aqui no GWM Ora 03 Skin, tá? Vou falar uma coisa pra vocês, eu acho esse carro bem bonito, viu? Não sei em até que ponto a pessoa talvez enjoaria um pouco desses tons aqui, mas eu acho esse tom de azul meio esverdeado bem bonito. Aqui a gente também, ó, tem um tecido mais aveludado aqui no encosto, até aqui nas portas, isso acontece também ali lá na dianteira, tá? E
Acontece a mesma coisa lá que eu falei no Dolphin. O banco tá ajustado para minha altura, então tem bastante espaço aqui para mim, né, de pernas. A altura também para a cabeça é boa, tá? E é um pouquinho maior aqui, né, de comprimento e tal. Então eu acho que o espaço é mais confortável, talvez para uma pessoa mais alta, tá? Mas os dois ali, em termos de conforto, são bem bacanas. É bem bacana aqui a traseira do Ora 03 e ele realmente acho que é um pouco mais espaçoso, talvez para pessoas maiores, mais altas, né? Mas em termos de conforto é bem legal. Assunto de foco, motor. A gente vai começar aqui pelo BYD, que tem um motor elétrico dianteiro, tá? São 95 cavalos de potência e 18,3 quilos de torque, tá? De acordo com a BYD, o 0 a 100 dele é feito em 10,9 segundos e a velocidade máxima é de 150 km por hora, tá bom? Falando um pouco mais de autonomia, ele tem uma bateria aqui de 44,9 kW, tá? E isso tudo afere aí uma autonomia de 291 km, ou seja, são quase 300 km de alcance. Ou seja, o Dolphin é menos potente que o Ora, que tem aqui também um motor elétrico dianteiro, só que nesse caso são 171 cavalos e mais de 25 quilos de torque, tá? Vale dizer que mesmo sendo mais pesado que o Dolphin, eu vou colocar o peso aí pra vocês na tela, o 0 a 100 dele é menor, é feito em um pouco mais de 8 segundos, tá? Já a velocidade máxima é de 160 km por hora. A bateria aqui no Ora é de 48 kW, tá? Mas a autonomia é bem menor que a do Dolphin. Segundo o Inmetro, são 232 km, tá? Inclusive, ambas as autonomias que a gente está falando aqui são de acordo com a tabela do Inmetro. Então, aqui temos um motor mais potente, só que também menos autonomia, tá? E já já a gente vai falar sobre dirigibilidade. Bom, pessoal, estamos aqui a bordo do GWM Ora 03. Como a gente disse, ele tem um motor elétrico aí dianteiro de 171 cavalos de potência, tá? É mais forte, é mais potente que o Dolphin. E falando um pouco mais sobre a dirigibilidade dele aqui, ele é um carro confortável, tá? A gente deu uma aceleradinha a ele ali num trecho de estrada já dirigiu um pouco mais ele. E ele tem um fôlegozinho aí bom para essas acelerações, tem boas retomadas, tá? Mas tem uma coisa que eu acho interessante falar, que assim, essa seta dele aqui é muito chata, tá? Porque você aciona ela, eu vou mostrar pra vocês, e é difícil dela voltar, ela não reconhece que você voltou, sabe? Então ela fica ali acionada por um tempinho, já eu vou mostrar essa questão pra vocês. E uma coisa é que o carro avisa literalmente tudo o que acontece. Como ele também tem leitor de placa de velocidade, né? Ele mostra a velocidade, se você excede, se você não excede, enfim. São várias questões aí que o carro avisa pra você. Ó, ela continua, ela não desabilita. Aí pra você desabilitar, você precisa dar uma apertadinha aqui. Só em, enfim, curvas mais, né, sinuosas assim, que ela desativa, mas ela fica ali no seu ouvido se você não aperta pra desligar, tá bom? Como vocês podem ver, ele literalmente avisa tudo que tá acontecendo em torno do carro, tá? E pra quem não tá acostumado, isso pode ser um pouco chato, beleza? Mas, enfim, é uma dessas questões aí, alguns recursos do carro. Outra coisa, o carro tem sistema One Pedal, tá? Que é aquele sistema que você tira o pé do acelerador e ele já começa a frear. Mas ele não está acionado aqui. O que está acionado é o regenerador de energia, tá? E você pode controlar isso entre baixo, normal e alto, né? Agora, por exemplo, tá baixo. Só que mesmo assim, desculpa, tá normal. Só que mesmo assim, ele dá um trancozinho considerável quando você tira o pé do acelerador, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tá a 40 km, ó. Se eu tiro um pouco o pé do acelerador, ele já dá uma boa freada, tá? Então é uma coisa aí também de atenção. Uma coisa importante de se falar é que quando você tira o pé do acelerador, ele liga a lanterna ali, a luz de freio.
Então isso não atrapalha muito quem tá na sua traseira, mas mesmo assim é uma questão aí para você ter uma atenção maior enquanto você tá dirigindo, tá bom? Galera, agora a gente tá aqui a bordo do BYD Dolphin, tá? Como a gente já disse, ele tem um motor elétrico dianteiro de 95 cavalos. E assim, nas acelerações em maior velocidade, o carro perde um pouquinho de fôlego, tá? Mas eu tive a oportunidade aí de passar a semana com ele. E ele é um bom carro pra cidade, tá bom? Ele é muito confortável de dirigir. E eu vou te falar que em termos de dirigibilidade, eu achei ele mais confortável do que o Ora 03, tá? Embora o Ora tenha um motor aí mais potente. Mas, no geral, o Dolphin também tem boas retomadas, ele tem os modos de condução aqui, e quando você coloca no modo esporte, ele fica mais espertinho, tá? Ele trabalha melhor essa questão de aceleração, enfim. Também tem regeneração de energia aqui. E uma coisa bacana no Dolphin é que você sente ele muito na mão, sabe? É um carro, assim, que você vê que é feito pra cidade, sabe? Feito pra essa comodidade, assim. Eu não tive a oportunidade de viajar com ele, mas eu peguei um trechozinho de estrada e eu vi que ele realmente perde um pouquinho de fôlego nas velocidades mais altas, mas no modo esporte isso meio que recompensa ali, tá? Então ele trabalha bem essa questão, como a gente falou, são 291 km de autonomia, tá? Mas é isso. Bom, pessoal, como eu falei resumidamente aqui pra vocês, ambos os carros têm boa dirigibilidade, principalmente no ciclo urbano, onde é aí o habitat natural deles, né? Onde eles extraem o melhor do desempenho. Existem diferenças, enquanto o Ora aí tem um motor mais potente, o Dolphin tem mais autonomia, então depende muito do que o cliente está buscando, né? Mas ambos são confortáveis, ambos são bons para dirigir, principalmente na cidade. Eu só achei o Dolphin aí um pouco mais confortável no geral, ele me agradou mais pro dia a dia, mas isso não tira os méritos do Ora, até porque o carro também é mais equipado que o compacto da BYD, né? Então a gente tem mais tecnologia, mais recursos de auxílio ao motorista, enfim, e isso aí é um grande ponto positivo no Ora, tá? Mas no geral, ambos os carros têm bastante conforto, eles são compactos, eles são bem modernos no geral, tá? Só realmente existe essa questão aí de uma dirigibilidade mais confortável aqui no Dolphin. Em termos de potência de recarga, o Ora 03 acaba aí disparando na frente do Dolphin quando o assunto é corrente alternada, tá? No Ora, a capacidade é de 11 kW, enquanto no Dolphin é de 7,4 kW. Mas, quando é corrente contínua, ou seja, nas opções de carregamento mais rápido, ambas as fichas técnicas falam que eles recuperam de 30% a 80% da bateria em cerca de 30 minutos. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui desse comparativo entre os hatches elétricos na faixa dos 150 mil. De um lado, Ora 03, do outro, Dolphin. Mas e aí? Eu quero saber nos comentários qual você escolheria, qual foi o seu favorito. Então, não esquece de comentar. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e não se esquece também de se inscrever no canal do Jornal do Carro para não perder nenhuma novidade do mundo automotivo. É isso. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.